Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha um dever e um lazer. O dever era estudar. O lazer, jogar futebol. E a minha mãe, percebendo isso, me arrumou um segundo dever. Eu podia ir jogar futebol no domingo, desde que eu fosse primeiro na missa das 7, me confessasse para o padre, assistisse à missa, tomasse a hóstia, e aí eu podia ir para o futebol. E eu comecei a fazer isso. Todos os domingos a minha mãe ia na missa das 10, mas eu saía logo cedo, ia para a igreja, me confessava para o padre. Confesso hoje que eu inventava alguns pecados, porque uma criança de 12, 13 anos, me confessava para o padre, assistia à missa, tomava a hóstia e ia para o futebol. Eu fiz isso umas 4 semanas. Mas eu percebi que a minha mãe não tinha controle se eu tinha saído de casa e ido para a igreja. Então eu comecei a sair de casa para ir para a igreja, mas eu ia direto para o futebol. Passou umas 3 semanas, eu estou chegando no domingo em casa, do futebol, e a minha mãe fala, Carlos, ela me trata por Carlinhos, mas quando ela chama Carlos, a coisa era séria. Carlos, o padre Sebastião está querendo falar com você. Vai lá na igreja agora. Eu falei, mas comigo? É, com você. Eu saí de casa, no caminho até a igreja, eu passei na casa do meu primo, que é 2 anos mais novo que eu, e naquela época, não sei se ainda hoje, mas naquela época, o mais velho da garotada é o que mandava na turma. Eu toquei a campainha da casa dele, ele saiu, eu falei, Vlamir, o padre Sebastião quer falar com nós dois. Mas comigo, com nós dois. E nós fomos. Quando nós estávamos chegando na porta da igreja, o padre estava saindo, falou, Carlos, é com você mesmo que eu quero falar. Vlamir, espera aí. O negócio era comigo. Ele me levou lá para a sacristia, senta aí. Menino, aonde está Deus? Eu não consegui responder nada. E ele perguntou num tom um pouco mais alto, garoto, aonde está Deus? O coração veio na boca, eu comecei a transpirar, a pulsação alterou, e ele perguntou uma 3ª vez, menino, aonde está Deus? Eu não tive dúvida. Eu saltei da cadeira, saí correndo, ele tentou me agarrar, mas eu fui mais rápido que ele, atravessei a igreja toda correndo, o meu primo lá na porta, eu passei por ele correndo, ele veio correndo atrás de mim. O que aconteceu? E eu, corre, mas o que aconteceu? Corre. A gente já tinha corrido uns 2 quarteirão, ele, para! Me fala o que aconteceu. Sumiram com Deus. E o padre está achando que fomos nós dois. Aonde está Deus? Vamos nos imaginar numa mata cerrada. Aí nós escutamos um estampido de um tiro e uma revoada de pássaros. O que nós concluímos? Tem um caçador por perto. Pelo efeito, o estampido de um tiro e a revoada dos pássaros, eu concluo, tem um caçador por perto. Pelo efeito, eu chego à causa. Tem uma música muito linda, chama Luzes da Ribalta. Já ouviram? É linda. Você ouve aquela música, alguém sabe de quem é o autor? Charles Spencer Chaplin, o criador do personagem, o Carlitos. Você ouve aquela música, vamos imaginar que não soubéssemos. Você ouve a música e conclui, é alguém com muita sensibilidade para fazer uma música dessa. Pelo efeito, você chega à causa. O sistema
interligados de computador, a internet. Eu confesso que não sei se foi uma pessoa ou se foi um grupo de pessoas que idealizou o sistema integrado de computadores, a internet. Mas quem realizou isso, se foi uma pessoa ou várias, são mentes de muita inteligência. A internet, hoje, você tem acesso a todas as informações do mundo. E está ligado com qualquer pessoa do mundo que esteja ligada à internet. É algo maravilhoso, ainda que muitas pessoas usem para o mal ou de uma forma equivocada, mas o sistema internet é algo maravilhoso. Quem idealizou e quem inventou isso é uma mente muito inteligente. Pelo efeito, eu chego à causa. É alguém muito inteligente. Vocês conhecem aquele passarinho, o João de Barro? O João de Barro, ele constrói a sua casinha no alto de uma árvore, num galho. Ele constrói a sua casinha, todo ano ele constrói uma casinha nova. No alto de uma árvore, num galho. Ele constrói a casinha com a portinha virada para o lado contrário, onde virá o vento do inverno do ano que vem. Nem Narciso Vernizzi tem essa precisão. O João de Barro, ele constrói com um ano de antecedência a portinha virada para o lado contrário, aonde vem o vento do inverno do ano que vem. É uma coisa... E o João de Barro, filhotinho, quando ele se torna adulto e vai construir a sua primeira casa própria, ele não erra. Ele também faz a portinha no lugar certo. É impressionante. As enguias, sabe? Enguias é aquela cobra d'água. Então, tem enguias do mar, lá no Atlântico Norte. Tem enguias. É uma espécie de enguias, é uma enguia, mas de uma espécie. E lá no mar Mediterrâneo também tem enguias. É uma outra espécie. Se você pegar a enguia do mar do Atlântico Norte e uma enguia do mar Mediterrâneo, você fala, não, essa aqui é do Atlântico Norte, essa aqui é do mar Mediterrâneo. Chega uma determinada época do ano, elas sobem para o Polo Norte. Tanto as enguias do Atlântico Norte quanto as enguias do mar Mediterrâneo. E lá elas se misturam, tem um acasalamento entre as espécies, né? Elas não se misturam nas espécies, elas se misturam entre as espécies. E depois elas voltam. Nunca um pescador de enguia encontrou no Atlântico Norte uma enguia do mar Mediterrâneo. Nunca um pescador do mar Mediterrâneo encontrou uma enguia do tipo que tem no Atlântico Norte. Elas vão e voltam para o lugar certinho. E os filhotinhos também, eles não erram. Os filhotinhos que estão fazendo a primeira viagem de volta não erram. Mas quem é que ensinou para o João de Barro? Quem é que essa construção, essa habilidade de saber o clima, as condições climáticas, quem é que ensinou para as enguias esse sentido de direção? Isso aí é o instinto do animal. Deus está nos instintos dos animais. A Lua, ela está a 350 mil quilômetros da Terra. Se ela estivesse a 349 mil quilômetros da Terra, nós não estaríamos aqui hoje. Porque os tsunamis seriam tão enormes
que não haveria vida terrena, somente aquática, no planeta Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros, ou a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Se estivesse a 149 milhões, nós não estaríamos aqui hoje. Porque as temperaturas seriam tão altas que não haveria vida sobre a Terra. Quem é que colocou a Terra numa posição distante da Lua e distante do Sol que possibilita a vida aqui na Terra? Deus está no cosmos. Se nós pegarmos o sistema aerodinâmico da libélula, a NASA pesquisa há vários anos o sistema aerodinâmico da libélula, aquele bichinho que parece um helicóptero. E não chega a se aproximar da engenharia da aerodinâmica da libélula. Mas quem é que construiu esse sistema aerodinâmico que o homem tão inteligente não consegue copiar? Nós temos o nosso sistema auditivo, tão complexo, porque a gente ouve, a gente só lembra que tem ouvido quando começa a doer, não é? Mas é tão complexo o nosso sistema auditivo. Quem criou isso? Pelo efeito, a gente pode falar, mas isso é um acaso. Toda vez que nós nos depararmos com o acaso, nós estamos diante de Deus. Porque não existe o acaso. Todo efeito tem uma causa. E se a causa denota inteligência, o efeito denota inteligência, a causa é inteligente. Quando Moisés veio nos falar do Deus único, agora falando um pouco no aspecto religioso, né, de onde está Deus, quando ele veio nos falar do Deus único, ele nos falou de um Deus distante. O paraíso era aqui na terra, a terra prometida. Deus era distante, um ser muito severo, que quem cometesse um erro seria punido duramente. Se criou aquela imagem de um velhinho ranzinza. Deus distante, o paraíso terrestre. Quando veio Jesus, ele modificou. Deus, um ser bom, infinitamente bom e justo. E o paraíso já não era mais aqui. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O paraíso era distante. Aí vem a doutrina espírita como a terceira revelação, e ela já modifica também. Ela diz que Deus não está distante, está dentro de nós. E Deus, o reino de Deus, também não é distante, está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E todos nós buscamos a felicidade. Todos nós. Tem alguém aqui, pode levantar a mão, que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, não é? Todo mundo quer ser feliz. E a gente busca a felicidade, e muitas vezes a felicidade está do nosso lado e a gente não vê. Sabe aquela coisa que você chega em casa e você põe a chave do carro na cômoda? E aí acontece algo que você precisa sair, e você começa a procurar a chave do carro, e olha, e procura, passa, a sua mente fica, a sua visão fica enebriada, você passa
os olhos pela chave e não vê, e começa a procurar, e começa a ficar mais ansioso. Tem algumas pessoas que apelam para um tal de santo. Como que chama? São Longuinho, me acha e tal coisa que eu dou 3 pulinhos. Eu não creio que Deus tenha criado um santo com o nome Longuinho para ficar procurando coisa perdida a troco de 3 pulinhos. Parece nome de iogurte infantil, né? Longuinho, não. Mas dá certo. Então tem que ter uma outra explicação se dá certo. E tem. Na verdade, quando nós estamos muito ansiosos, a nossa visão, que é reflexo da nossa mente, ela fica inebriada e a gente acaba não encontrando. Quando a pessoa eleva o pensamento para o tal do santo, ela muda o seu padrão mental. Quando ela volta, nossa, se fosse uma cobra tinha me mordido. Não ouvimos isso já? Nossa, se fosse uma cobra tinha me mordido. Não é, ela mudou o padrão mental, a visão se modificou, a visão que é o reflexo do pensamento, ela achou a chave. E isso acontece muito nas nossas vidas. Deus coloca a felicidade no nosso caminho, ela está do nosso lado e a gente não encontra. Tinha um jovem que ele dizia, eu não tenho sorte, eu não sou feliz. Tudo que eu começo, eu não termino. Nada que eu faço dá certo. Vocês já ouviram essa frase? São frases familiares, né? Nada do que eu faço dá certo, tudo que eu começo não termino, eu não tenho sorte, Deus me deserdou. Ele falava isso para todo mundo. Até que um dia um amigo falou assim, poxa, mas faz o seguinte, vai falar com Deus. Mas o Criador, vai falar com o Criador. E onde está Deus? Olha, dizem que Deus está no fim do mundo. E como é que eu faço para chegar no fim do mundo? Dizem que todos os caminhos levam ao fim do mundo. Pega um caminho qualquer, vai até o fim, lá é o fim do mundo, lá está Deus. Aí você pergunta para ele, por que você não tem sorte? Por que você não é feliz? E ele aceitou a ideia. E no dia seguinte ele começou a caminhar. Caminhou um dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um dia, um ano e um dia. E nesse dia ele estava passando por um trecho do caminho onde que havia uma relva bem baixinha. Conforme ele pisou, ele escutou, uau! Lobo, o que você está fazendo aí? Eu não sei, eu sinto uma fraqueza, um desânimo. Eu não consigo sair daqui, é uma fraqueza, um desânimo. E você, para onde está indo? Eu estou indo encontrar com Deus. O Criador? Com Deus. Poxa, se você encontrar com Ele, você pode fazer uma pergunta para mim? Faço. Pergunta para Ele, por que eu sinto essa tristeza, esse desânimo, essa fraqueza? Quando você voltar, você me conta, eu não vou voltar por esse caminho. Porque a hora que eu encontrar com Deus e Ele me falar por que eu não tenho sorte, qual o meu caminho da felicidade e da sorte, eu vou voltar pelo caminho das pessoas abonadas, com carro importado, com casa na praia. Se eu um dia te encontrar, eu te conto o que ele me respondeu. E se pôs a caminhar. Caminhou um dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. E nesse dia ele estava passando por um trecho do caminho em que havia uma raiz saltada para fora da terra. No que ele passou, ele pisou na raiz e escutou, uau! Ô árvore, você está perdendo suas folhas? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto um esquentamento subir pelo tronco, está secando os galhos, as folhas estão caindo. E você, para onde está indo? Eu estou indo encontrar com Deus. O Criador com Deus. Poxa, se você encontrar com Ele, você pode fazer uma pergunta para mim? Posso. Pergunta para Ele por que eu sinto esse esquentamento que sobe pelo tronco,
está secando os galhos, as folhas estão caindo. Quando você voltar, você me conta. Eu não vou voltar por esse caminho, não. Porque quando eu encontrar com Deus e Ele me falar o caminho da felicidade e da sorte, eu vou voltar pelo caminho das pessoas abonadas, com carro importado, com casa na praia. Um dia, se a gente se encontrar, eu te conto. E se pôs a caminhar. Caminhou um dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano. 1 ano e 1 dia. Quando eu estou contando essa história, tem gente que fala assim, não dá para encurtar. E aí ele está passando num trecho do caminho e que tem uma casinha toda pintada de branco com portas e janelas azuis. E uma moça varrendo a varanda. Quando ele está passando, a moça, moço, vem cá. Você está andando aí nesse sol escaldante, vem até aqui que eu lhe sirvo um suco refrescante. Ele aceitou e entrou na casa da moça. A moça, virada para a pia, começou a preparar o suco, serviu a ele e começou a lavar os utensílios que ela tinha usado. Ele foi beber o suco, deu o primeiro gole e pensou consigo mesmo, nossa, mas esse suco é refrescante mesmo. Ela se virou e falou, são de frutas silvestres que eu planto no fundo do quintal. Nossa, que lugar estranho. Eu pensei em perguntar, ela já respondeu. Ô moço, e para onde você está indo? Eu estou indo encontrar com Deus. O Criador é com Deus. Se o senhor encontrar com ele, você pode fazer uma pergunta para mim? Posso. E é que eu sou, sabe, eu sou sozinha aqui, eu vivo sozinha, eu não tenho ninguém. Só pode perguntar para ele se eu vou casar, se eu vou ser feliz. Pergunto. E quando o senhor voltar, o senhor me fala? Eu não vou voltar por esse caminho. Porque quando eu encontrar com Deus, Ele me falar da sorte, da felicidade, eu vou voltar pelo caminho das pessoas abonadas, com carro importado, com casa na praia. Um dia, se a gente se encontrar, eu te conto. E se pôs a caminhar. Caminhou 1 dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias, caminhou uma semana, caminhou 1 mês, caminhou 1 ano e 1 dia. E nesse dia, ele estava chegando no fim do mundo. Ali era o fim do mundo. Ele dá mais 2 passos e ele escuta, meu filho, o Criador, Pai, eu não tenho sorte, nada que eu começo dá certo, tudo que eu faço não termino. Eu não tenho sorte, eu não sou feliz, mas meu filho, eu coloco a felicidade no seu caminho e você não percebe. Eu dou as oportunidades para você ser feliz, para você realizar os teus sonhos e você não percebe. Volta por esse caminho. Mas por esse caminho, volta por esse caminho. É nesse caminho que você vai encontrar a felicidade. Ele começa, tá bom então. Ele começa a dar 3 passos, ele se lembra. Pai, eu tenho 3 perguntas para lhe fazer. O senhor pode me responder? Posso. E o jovem faz 3 perguntas para Deus e Deus responde as 3 perguntas para o jovem e ele se pôs a caminhar. Tenham paciência, porque ele começa a andar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano e 1 dia. E nesse dia ele está passando naquele trecho do caminho onde que tinha a casinha toda pintada de branco com portas e janelas azuis. E a moça chorando na janela. Ô moça, você está chorando? Eu falei para você, eu não tenho ninguém, eu sou triste. Você encontrou com Deus? Encontrei, e tenho boa notícia para te dar. Ele falou que você vai casar e ser feliz. Vai passar por aqui um jovem. Quando ele estiver passando, chame ele, convide ele para tomar um suco refrescante na sua casa. Ele vai aceitar. Quando ele começar a tomar, ele vai pensar em lhe perguntar do que é feito. Mas antes que ele pergunte, você fala, são de frutas silvestres, que eu planto no fundo do quintal. É com ele que você vai casar. Ela percebeu que era ele, mas ficou paralisada. Não teve reação, ele falou, me dá licença, porque eu tenho que voltar para o meu caminho, porque é nesse caminho que eu vou encontrar a sorte e a felicidade. E se pôs a caminhar. Caminhou 1 dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias, caminhou 1 semana, caminhou 1 mês, caminhou 1 ano e 1 dia, e aí ele estava passando por aquele trecho do caminho em que havia uma raiz de árvore saltada para fora, conforme ele passa, ele pisa na raiz e escuta, uau!
árvore, você não tem mais folha nenhuma, caiu todas. Eu lhe falei. Eu sinto um esquentamento subir pelo tronco, secou os galhos, as folhas caíram. E você encontrou com Deus? Encontrei. E o que ele te disse? É o seguinte, você foi plantada aí para marcar o local. Porque enterraram um baú, um tesouro. Um baú cheinho de ouro. E você foi plantada para marcar o local. Ocorre que você cresceu, as raízes se aprofundaram e elas estão batendo na tampa do baú. Precisa cavocar e tirar esse baú daí, senão você vai morrer. Ô moço, cavoca aí. Eu não posso, eu tenho que pegar meu caminho para encontrar a felicidade e a sorte. E ele se pôs a caminhar. Caminhou um dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. E aí ele estava passando por aquele trecho do caminho em que havia aquela relva baixinha. Conforme ele passou, ele pisou e escutou, uau, lobo, agora você é pele e osso mesmo, o que aconteceu? Eu falei para você, eu sinto uma fraqueza, uma tristeza, uma falta de ânimo. Você encontrou com Deus? Eu encontrei. E não tenho boa notícia para te dar. Você vai morrer. Porque você não come, você precisa comer. O que você sente é falta de comida, você precisa comer. Moço, me dá um abraço. Não, eu não posso, eu tenho que pegar o caminho da... Não, peraí, moço. Você vem e me fala que eu vou morrer, me dá uma notícia dessa, me dá um abraço de despedida. É um abraço de despedida, eu nunca mais vou abraçar ninguém, eu vou morrer, por favor, me abrace. E o moço, comovido com a situação, foi abaixando e... Blum, a história termina assim. O lobo comeu o moço. É interessante porque essa é uma fábula. É uma fábula. E vale a pena aqui abrir um parênteses para dar a autoria dessa fábula, né? Porque essa fábula ganhou nos Estados Unidos em primeiro lugar no concurso de contador de história. Essa fábula ganhou contada por um brasileiro, Roberto Carlos, o nome dele, não é nem um jogador nem um cantor. Roberto Carlos era um garoto preso na FEBEM, ficou preso e fugiu 42 vezes da FEBEM. A ficha de Roberto Carlos na FEBEM, no cabeçalho está escrito assim, irrecuperável. Irrecuperável. Ocorre que na última vez que ele foi preso, era um garoto de rua que fazia as suas delinquências, ele foi preso para o FEBEM no dia que a mulher do cônsul francês no Brasil estava indo visitar a FEBEM. E ele sentado lá no chão, irritado porque tinha sido preso, aquela mulher toda polida, vê aquele garoto e fala, eu gostaria de conversar com ele. Não pode, ele é irrecuperável. Mas ela era a mulher do cônsul, não ia ser alguém que ia falar para ela que não, você não pode. Ela foi lá, começou a conversar com ele e fez um pedido para a FEBEM, eu quero levar esse garoto para minha casa. A senhora está louca. Ele é irrecuperável, ele é um trombadinha na rua, já prendemos 42 vezes, ele foge, é um delinquente, ele não tem recuperação, eu quero levar ele para minha casa. E a coisa foi parar em Brasília, voltou, ela pegou ele e levou para casa. O primeiro dia que ela levou o Roberto Carlos para casa, numa mansão no Morumbi, um triplex, ela levou ele para o quarto e falou, esse quarto é seu. Era um quarto com suíte, com banheira. O Roberto Carlos tampou todos os ralos e abriu todas as torneiras, inundou o triplex da mulher. E ele aguardando a surra. A hora que ela percebeu, os empregados perceberam, ela subiu a escada e falou, me conta, por que você fez isso? Ele já tomou um choque, porque ninguém falava assim com ele.
E hoje o Roberto Carlos é um advogado, fala 5 línguas, faz palestras no mundo inteiro, e essa história ele contou no concurso dos Estados Unidos e ganhou como primeiro lugar. Só um parênteses para a gente voltar no assunto. Nessa fábula tem vários personagens que representam as pessoas. Por exemplo, aquela moça é aquele tipo de pessoa que acha que nada dá certo na vida dela. E sabe aquela música, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. O pessoal da minha idade sabe que eu estou falando de Lupicínio Rodrigues, né? Música de dor de cotovelo. Aquelas pessoas negativas que acham que, puxa, é ele. Ah, mas eu não mereço, ninguém me ama. Ninguém... E ela se calou diante de alguém que ela iria casar e ser feliz. Quantas pessoas, quando a felicidade chega, a pessoa se espanta e fica assustada. A árvore representa aquelas pessoas que, na dificuldade, tem até uma iniciativa, ô moço, cavoca aí. Mas se a dificuldade persiste, ela acaba desistindo. Sabe, quantas pessoas não se inscrevem num curso de inglês? Poxa, porque o inglês para o meu currículo vai ser bom, e vou aprender inglês, e vai lá e faz o pai fazer a matrícula na escola, e paga com cheque pré-datado, e na primeira aula é uma maravilha, olá, my friend, good night. Mas tão logo o professor começa a ensinar a conjugação do verbo to be, para que eu vou aprender inglês? Eu sou pobre, nunca vou para o exterior. Eu quero aprender a tocar violão. E faz o pai comprar na Casas Bahia o Giannini. Faz cheque pré-datado na escola, lá no conservatório. Eu vou aprender a tocar violão e é uma maravilha no começo. Cai, balão, cai, balão. Mas tão logo o professor começa a ensinar aquelas pestanas que dói o dedo. Para que eu vou aprender? E desiste. Muitas pessoas chegam no centro espírita e ficam encantadas com a mensagem da doutrina espírita, transcendental, reencarnação, lei de causa e efeito, vida em outros planetas, comunicação com os mortos, entre aspas. Puxa, eu quero saber mais disso. Compra o livro dos Espíritos. A pessoa compra o livro dos Espíritos. Chega em casa, já dá uma folha. Nossa, são 1019 perguntas. Não tem figuras. Uma outra hora eu leio. E acaba desistindo. É o tipo de pessoas árvores. O lobo foi o único que se deu bem nessa história. Porque ele persistiu. Não, moço, você vai me dar um abraço. Ele usou, diante da dificuldade, usou de argumentos. O jovem é aquele tipo de pessoa que acredita que a felicidade está numa conta bancária rechonchuda, num carro 0 quilômetro, numa casa da praia. Mas quantas pessoas têm tudo isso e muito mais e tem consulta marcada no psiquiatra porque está com depressão? A felicidade não está aí. E além disso, ele tinha a mente embotada, que não conseguia enxergar nada. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, para mim continuar a palestra. Posso contar com a ajuda de vocês? Eu vou falar uma palavra várias vezes, e vocês vão repetir tantas vezes eu falar. No final, eu vou fazer uma pergunta, e vocês respondam. Tudo bem? Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Você vê que a nossa mente, ela capta com muita facilidade e distorce a informação. Vaca não bebe leite, bebe água. Muita gente não falou, viu, senhora? A senhora falou alto, muita gente pensou leite. Alguém que conhecia
a dinâmica, que pensou, ficou mentalizando água e falou água. Por quê? Olha só a nossa mente como que funciona. A gente chega em casa, 6h30 da tarde, e sintoniza lá num canal tal, em que você começa a assistir violência, 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 violência. E a sua mente só fica pensando em violência e age com violência. Aí depois chega às 9 horas da noite, depois de jantar, você liga em outro canal e começa a assistir a novela, que você vê sexo, 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 sexo. E passa a noite inteira e o outro dia pensando em sexo. A nossa mente capta tudo isso. Né? Nossa mente é uma antena parabólica. Ela registra informações que o nosso consciente não registra, mas o nosso inconsciente registra. Então, muitas oportunidades que Deus coloca no nosso caminho, e nós acabamos não percebendo, porque nós estamos com a mente embotada em outras situações. Deus está dentro de nós. Deus está em todos os lugares. Havia nos Estados Unidos um senador chamado Stanford. O senador Stanford, um homem de uns 70 anos de idade, era casado com uma jovem de 30 anos de idade. E ele tinha um filho chamado Leland. A senhora Stanford e o senador, eles viviam uma vida social intensa. Todos os dias ela tinha um chá, um almoço de representação, uma festa à noite. Afinal de contas, o casal, o marido era senador, ela era esposa. Eles praticamente não viam Leland. Quem criava Leland era a babá. Um dia faleceu uma tia-avó da senhora Stanford. E é tradição nos Estados Unidos, quando morre um familiar seu, ainda que distante, porque era distante esse familiar, essa tia-avó morava em São Francisco. Eles ficam uma semana reclusos em casa, como obedecendo um luto, uma tradição de lá. E a senhora Stanford, quando faleceu essa tia-avó, ela se recolheu, e aí a vida dela mudou nessa semana, porque ela não podia ir a uma festa, às recepções, ela tinha que manter ali em casa. Foi um período que Leland adorou, porque ele começou a ter um convívio com a mãe. Todo dia ele estava com a mãe, com a babá. Aí uma amiga, no terceiro dia, foi visitá-la. E falou, olha, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, mas agora já está ficando uma coisa meio monótona, eu não posso sair de casa. A amiga falou, poxa, mas vamos fazer o seguinte, tem aqui, a 2 quarteirões daqui, um orfanato, que são aquelas crianças que não têm pai nem mãe. Você não pode ir a uma festa, mas fazer um ato de caridade, você pode. Eu vou marcar com toda a imprensa escrita, televisada, e você vai fazer uma doação a essa creche. E vai ser muito bom, porque toda a imprensa vai estar lá, vai ser ótimo. E a senhora Stanford concordou, a amiga saiu para providenciar esse ato. Quando a amiga saiu, o filho, Leland, pergunta para a mãe, mas o que é órfão? A mãe, olha, órfão, a empregada, de uma maneira simples, diz, órfãos são aquelas crianças que não têm pai nem pães. Que não têm mãe e nem pães. É isso aí. Então quando a senhora for nessa recepção, eu quero ir também. Não pode, não. E o garoto insistiu, a recepção estava marcada, quando eles foram, o garoto foi. E chegou lá toda a imprensa, a esposa do senador dos Estados Unidos ali, fazendo uma doação para aquelas crianças órfãos.
E o garoto, quando chegou, ele já correu lá no meio das crianças, se enturmou, começou a brincar. Foi uma maravilha para Leonard, ele não tinha esse tipo de vida. A senhora Stanford fez um discurso, foi televisado, foi a imprensa escrita, entrevistou ela. E aí, quando foi acabando aquela cerimônia, ela fez a doação, foi acabando, tal, o pessoal foi saindo e ela chamou o filho, vamos embora. E o filho, não, eu quero ficar aqui com meus amigos que não tem mãe nem pai. Não, vamos embora. E teve que tirar o garoto, sabe aquela coisa de criança quando embirra que quer aquilo? E teve que tirar o garoto meio que à força dali. Só que chegou em casa à noite, o garoto só falava nos amiguinhos que ele tinha deixado lá no orfanato. Não quis comer, sabe, embirrou. E começou a ter febre. Aí a mãe liga para o médico vai lá, examina ele estava com febre, tá, e falou, isso aqui é coisa, sabe, ele cismou com as crianças lá, tal, procura tirar ele daqui, ele vai esquecer. A senadora, a esposa do senador dos Estados Unidos não tem tanta dificuldade como nós. Ela marcou passagem para a Europa, para Paris, no dia seguinte. E logo depois de alguns dias, estava embarcando num vapor em direção a Paris, a esposa do senador e Leland. O senador ficou. Eles foram, mas o garoto ia no convés do navio e via aquelas luzes longe e falava, é ali que estão os meus amiguinhos, que não tem mãe nem pai. E ele não saía daquilo da cabeça dele. Chegaram em Paris, o garoto continuou não querendo comer, a febre aumentou, eles foram para o hotel, tiveram que chamar o médico pediu para fazer alguns exames e constataram que ele estava com uma infecção generalizada. Leland faleceu depois de 2 dias. A senhora Stanford retorna aos Estados Unidos num vapor, trazendo o caixão do filho. Foi uma notícia muito forte para o senador, já um senhor de 70 anos de idade. Depois de 6 meses, ele desencarnou. E aí a esposa do senador dos Estados Unidos não era mais esposa do senador. Era uma mulher na sociedade, mas que já não tinha mais aquelas portas abertas. E ela entra em depressão. E fica por alguns meses em depressão, sem sair de casa, ela que vivia nas festas, até que um dia ela acorda com um pensamento. Poxa, eu vou até aquele orfanato. Ela sai de casa sozinha e vai caminhando até aquele orfanato. Chega lá, ela fica meio-dia lá com as crianças, lembrando de Leland. Depois de 6 meses, ela inaugura uma creche, um orfanato para crianças órfãs. Depois de 1 ano, ela inaugura uma escola ao lado do orfanato. Em 3 anos, depois da morte de Leland, ela tinha 5 orfanatos e 5 escolas ao lado de cada orfanato. E hoje, a Universidade Stanford é uma das 5 maiores universidades do mundo. A senhora Stanford, que tinha uma vida assim, sem muito, só com luxo, sem muita reflexão, acabou pela dor encontrando Deus. Pela dor, ela encontrou Deus. Perguntaram para Maria Teresa de Calcutá. Desculpa, é que eu associo tanto uma com a outra, para a irmã Dulce. Irmã Dulce, qual é a sua religião? Não precisaria ter perguntado, porque ela é uma freira, a religião dela é católica. Mas perguntaram, irmã Dulce, qual é a sua religião? E ela respondeu, o amor. E onde está Deus na tua religião? E ela respondeu, no próximo. Menino, aonde está Deus? Muita paz a todos.